Cama compartilhada e a visão sistêmica. Eu sou a Juliana, facilitadora de constelações familiares e terapeuta transgeracional. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o aspecto da cama compartilhada, que é quando as crianças dormem com os pais na mesma cama, e um toque sistêmico. Sabe, talvez esse vídeo não vá trazer para você a resposta que você espera. Porque em geral, sabe o que as pessoas querem saber? Se é certo ou errado alguma coisa, seja ela o que for. Então, se a gente está falando de um contexto de cama compartilhada, a pessoa quer uma validação, né? Ou então uma negação de que cama compartilhada é algo bom ou ruim. E quando a gente está falando de visão sistêmica, é claro que vai falar a partir das constelações familiares. Mas sabe, a primeira coisa que você deve pensar quando nós estamos falando de um raciocínio sistêmico, de uma postura sistêmica, é que não há nada certo ou errado. Não há nada que nós possamos bater o martelo que funciona com A, que vai funcionar com B. Não há nada que a gente possa dizer que para um faça sentido e que para o outro também precisa fazer. É a mesma coisa a situação de cama compartilhada. O que acontece ali, né? Nós precisamos compreender não exatamente o que está acontecendo, mas como está acontecendo. Ou seja, não importa qual é o contexto, mas sim como, qual é a postura que isso é adotado. A cama compartilhada, ela não é nem certo nem errado. Nessa visão aqui, nessa dualidade que nós nos impomos, nós estamos olhando para o quê? E o que nunca vai trazer para a gente resposta, principalmente resposta sistêmica, mas sim o como. E olhando para o como, na postura dos pais e na postura dos filhos, como se dá a cama compartilhada, aí sim eu posso dar os meus pitacos sistêmicos. Então, lembre-se, primeira coisa, você não vai ouvir aqui se é certo ou errado cama compartilhada. Você vai ouvir aqui sobre a postura, sobre o como eu faço a minha cama compartilhada, como isso se opera. Como é a postura de cada uma das partes envolvidas. Muitas vezes nós continuamos com a cama compartilhada porque a postura do casal ou de alguém, de um dos parceiros, é de que a criança é uma prioridade em detrimento do casal. Dada certa época, né, a partir do nascimento da criança, isso é simples de se perceber, é muito justificável. A criança vai ter o olhar fixo dos pais, a prioridade dos pais. Todavia, com o passar do tempo, nós precisamos perceber se o casal não está abrindo mão desta relação em detrimento da relação com o filho. Porque não é para se fazer uma escolha, não é entre o casamento e os filhos. Se nós estamos nos impondo a necessidade de escolher, tenha certeza que há algo que precisa ser observado aí. São duas relações completamente distintas, inclusive imbuídas por leis sistêmicas distintas e que devem coexistir harmonicamente. Se não fosse assim, qual o sentido de casais terem filhos? Nós nos encontraríamos única e exclusivamente para procriar. E não é assim que acontece. E existem resultados positivos por aí, ou seja, relações das quais a gente pode se espelhar para perceber que é possível ter filhos e é possível continuar com uma relação de troca, de uma relação de casal onde haja trocas, né? Então elas podem coexistir. O que acontece? Talvez na postura, né, dos pais, ou na postura da criança, ou de todos os envolvidos, exista um emaranhamento sistêmico, uma questão que faz com que eles acreditem que precisa se priorizar, por exemplo, a criança ao invés da relação de casal. E aí, aquela criança pode passar tempo demais naquela cama compartilhada, o que vai sinalizar, né, a postura que vai sinalizar para aquele casal é que aquela relação de casal precisa ser revista. Compreende? Por quê? Como eu falei, não era para se ter a necessidade de fazer uma escolha entre uma e outra. É saudável para as crianças que elas tenham o espaço delas e é saudável para os pais que eles tenham o espaço deles. É saudável para a criança que eles tenham um olhar para a mãe e para o pai e é saudável para o casal que eles tenham um olhar, por exemplo, quanto esposa, quanto mulher, numa relação hétero, porque isso pode acontecer com qualquer tipo de relação, né? Mas vamos pegar esse exemplo, que a mulher consiga olhar o marido como uma relação e o filho como outra relação. Compreende? Aqui há troca e ali há ordem.
Então, se eu tenho essa dificuldade, a criança precisa, né? Por exemplo, eu quero levar a criança já, o casal quer que a criança já passe para um quarto sozinho, para uma cama sozinho, por exemplo, né? Nos contextos onde isso é possível. E não se consegue, aquilo que você quer e não está conseguindo fazer, pode te trazer um sinal de um sacrifício. De você não estar fazendo aquilo que tem vontade, que por vezes o julga até correto, porque você precisa fazer alguma coisa em sacrifício, em identificação com algo que você talvez sequer saiba o que é. Portanto, perceba, sinta no seu corpo qual é a real postura neste contexto de cama compartilhada. Não fique preso nessa dualidade, se isso é certo ou errado, se isso funciona para uns, não funciona para outros, se isso é uma visão moderna, se a outra é uma visão arcaica, ultrapassada. Não pare nisso. Como é dentro de você? Como você realmente sente? Você consegue perceber o como, a postura do outro, sem um julgamento, inclusive da criança? Perceba se na criança não há uma postura de muito importante, se não há uma postura em tomar o lugar, obviamente que se tratando de uma criança, em um movimento inconsciente de alguém maior, do papai ou da mamãe, tudo isso é possível quando a gente se coloca numa postura de sentir, sem julgamento e sem querer definir se é certo ou errado. Ok? Portanto, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para você, para que você consiga pensar fora da caixa, mais ampliadamente, como propõe a postura Ser Sistêmico. Se você nos acompanha aqui pelo YouTube, não deixe de clicar no sininho para que você receba todas as semanas vídeos muito interessantes e reflexivos como esse. A gente se vê em breve.